quarta-feira, 2 de abril. Eu sou a Jéssica Greco. Eu sou o Leandro Neco. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, galera! Bah. Vocês sabem que quarta-feira a gente tem, além de áudio, um episódio em vídeo, tanto no Spotify quanto no YouTube. E hoje a gente tá fazendo um episódio em vídeo, gravando no meio das caixas. No lugar que dá. Exato. Nossa casa está previamente encaixotada. Exatamente. Então a gente tá assim, no meio da sala, daí tem a Zoe gritando lá pro outro. É isso aí, gente. Estamos vivendo. É o que dá pra fazer. E é muito bom porque a gente comentou isso, né? As coisas meio que estão. A gente tá no quiet quitting, né? Que chama, que é quando você vai aos poucos indo pra uma Beautiful demissão, English. assim, sabe? Beautiful English. E aí a gente sente que a casa tá igual a gente. Então as tomadas já estão meio estranhas. Umas lâmpadas pararam de funcionar. Gente, as lâmpadas estão tudo parando de funcionar A gente essa já semana. não troca mais também. Então, assim, tá tudo meio capenga, a gente também tá capenga. Minha coluna tá muito capenga, gente, sinto muito. É que fazer caixa é um bagulho exaustivo demais, mano. Porque, tipo assim, eu lembro que antes da gente começar a fazer as caixas, a gente primeiro orçou com uma empresa que encaixotava. A gente já fez isso antes, inclusive. E aí, surreal. Tava muito caro, a gente falou, não tem como e tal. O preço dessa encaixotada e mudança é o preço de uma bancada. Exato. Então desistimos e, vamos fazer por nós. Só que fazer por nós despende de um trabalho físico bizarro, né? Que é tipo assim, e aí na primeira olhada, os armários, eu fui essa pessoa. Eu olhei e falei, Falou. não tem muita coisa. Ele vai falou- ser suave. E aí eu virei e falei, meu amor, não vai ser suave. Você tem artrite, eu tenho 2 hérnias. Vai ser suave para quem? Ai. Para quem vai ser suave? Mas aí vocês sabem como é que é um homem hétero. Ele tem muita confiança. Ele falou, não. E é caixas. Ele falou, eu pego a caixa, eu seguro, a gente faz acontecer. E eu falei, ok. A minha coluna vai travar em 2 dias. O que aconteceu? Minha coluna travou em 2 dias, pessoal. Mas economizamos muitos R$ 1.000 aí. Não, muitos isso com R$ 1.000. certeza. E aí a gente tá ainda, não acabamos de empacotar. A gente vai acabar de empacotar no momento que o cara que vai buscar vai chegar. Não, e aí a gente não entrega a chave no momento que a gente se muda. Então, Sim. se ficar coisas e que a gente vai ficar coisas, a gente vai voltar, terminar de pegar o que precisa e a gente volta e vamos que vamos. Até porque os tá tudo gatos certo. ficam no apartamento. A gente, tipo assim, a gente vai separar um cômodo da casa pra deixar as caixinhas de areia, comida, tudo. Eles vão ficar trancados nesse cômodo. Sim. E aí a gente faz toda a mudança, leva tudo, instala as coisas e no mesmo dia, à noite ou meio da tarde, a gente vem buscar eles porque a gente põe as redes de proteção lá. Tipo, no início da tarde do dia da mudança. E tem uma coisa que é importante também, que a gente vira e mexe recebe perguntas sobre como que é a mudança com gatos, como que vocês fazem a mudança com eles, deem dicas e tal. Então, uma coisa que a gente sempre acha muito importante é só levar eles quando as coisas já estiverem no apartamento. Então, E por previamente exemplo, organizadas também, assim. tipo assim, a gente dá uma geral mínima ali na casa pra poder trazer eles. Então, a gente já deixa assim, o sofá no lugar, o tapete, as coisinhas deles já ficam ali, né, no lugar também. Sensorial, né? Coisas que tem cheirinho de casa já pra eles reconhecerem. Isso, mantinha, sabe? Então a gente deixa o ambiente o mais próximo possível do ambiente que eles estavam acostumados. Obviamente, eles estranham e tal, mas como eles já se mudaram muitas vezes, eles também estão calejados, igual nós, A né? gente morou em quantos AP? Já foi Muitos. 2, 3. Esse é o 4º apartamento que a gente mora juntos e a Jéssica já tinha eles no anterior. Então esse é Meus o 5º divos. apartamento que eles moram. Meus queridos. O 6º, 6º. porque eles já eram de outro apartamento. Viu? Então, tipo assim, assim, não é tão estranho pra eles mudança, né? eles só odeiam, porque afinal, né? Quem não odeia, né? Exato. Eu também, eu entendo o pudim, entendeu? Eu odeio. O pudim, ele fica escondido e a área me olha com aquela cara de tipo assim, eu não acredito que você fez isso comigo de novo, sabe? Mas essa é a última, né? Esperamos que Não seja sei a se é última a mudança. última, mas é uma mudança que vai ficar por muito tempo. Exato. É. Lá na frente a gente vê o que faz. Agora tá ótimo, não quero me mudar. É. Pra mim tá perfeito desse jeito, entendeu? É isso. Até eles se adaptarem também. Mas assim, tanto que quando a gente veio pra esse apartamento aqui, a gente tava super preocupado com a adaptação deles. Gente, durou, sei lá, meia hora. Foi Eu menos de fiquei um assim- dia. Eles já estavam jogados na sala, já estavam Eles estavam de boa. super serena. Eu fiquei assim, o quê?
Eu tava aqui preocupadíssima, vocês estão de boa. Eu fiquei chocada. Eles se Foi adaptaram bem super suave. bem. Aqui foi muito tranquilo. Foi. Acho que no outro vai ser também. Lá é mais Vai. espaçoso também, tem um monte de coisa pra eles conhecer. É, muito lugar Cheirar pra eles... furuncar todos os cantos. Como que é? Furuncar. Furuncar. É. Eles vão poder furuncar em muitos lugares, queridos. Então, assim, estamos nessa bagunça. E a gente falou, né? Sexta a gente se muda. Então, tem esse grande momento aí, né? E aí a gente tem que falar sobre a grande entidade desta mudança, Ai, tem isso. que é o nosso Carreto, que a gente vai trocar o nome dele pra, né? A gente vai chamar ele aqui de Caio Carreto, Gente, Caio Carreto. que é um baita nome, né? O que acontece? Como a gente resolveu fazer por nós a mudança, a primeira pessoa que a gente pensa é Caio Carretos. E aí, a gente... Sabe de onde a gente pegou o contato dele? Então, eu lembro previamente, tipo assim, quando a gente foi morar juntos, a gente fez com um cara, que eu não sei de onde veio, que ele se chamava Adonil. Tá. Lembra? Que ele Não. falava assim, Adonil. Ah. Tipo assim, o nome dele, ele falava desse jeito. Aham. E eu lembro até hoje. Ah, por isso que você fica do nada em casa. Isso. Adonil. Ele falava Adonil. Entendi. Meu nome é Adonil, entendeu? E aí eu falava Adonil o tempo inteiro, Ai, porque, é uma caralho, que aventura. assinatura, né? Adonil. Querido. E aí, beleza. Esse cara ia fazer a mudança do nosso primeiro apartamento, mas ele não pôde no dia. Aham. E aí a gente pegou com contato de um cara que era meio tipo assim, ele era um pai. E aí ele tinha um carro meio grande e ele ajudava umas mudanças. Aham. Ele fez a nossa mudança, só que era um prédio de 4º andar, sem elevador. Uhum. Ele fez a mudança. E a gente ficou assim, 6 meses nesse AP, 8 meses, eu acho. Uhum. Que deu infiltração, um monte de Deu gente teve que muita sair de lá. treta, E quando a gente foi sair, esse cara me falou, não faço mais. Aham. Né? Tipo assim, porque ele era meio profissão pai. Ele não era o cara que faz mudanças. Eu lembrei E aí dele, eu lembrei lembro que a gente dele. ficou sem a pessoa da mudança. E aí foi aí que Caio Carreto apareceu. Sim, querido. E aí, Caio Carreto apareceu cobrando muito barato. E aí a gente ficou assim... Putz, isso aí tá esquisito, tá muito barato, sei lá. Quando é esmola demais, Santa desconfia. Ó, esse ditado existe, que eu sei. E aí, a gente falou, beleza, então, mas vamos fechar com ele. A gente tá muito sem grana. Vai ser isso aí mesmo. Se quebrar alguma coisa, foi o Sim. destino. Pois bem, deu tudo certo. Naquelas. Mas assim... É que, tipo assim, ele cobra 10% do que cobrou, por exemplo, pra empresa que queria empacotar e nos levar as coisas. Ele cobra 10%. Ele cobra um valor que normalmente a gente paga até um pouco a mais, que a gente acha que ele cobra muito pouco. Assim. Exatamente. Por exemplo, nessa primeira mudança, eu tenho uma imagem inesquecível na minha cabeça de um momento que era esse prédio de 4º andar com escada. E aí eu desci lá embaixo. Eu desci lá em cima, não tem como, né? Desci pra ver alguma coisa que eu queria ver se eles já tinham botado no caminhão, alguma coisa assim. E chego eu no térreo, um dos ajudantes estava fazendo balãozinho com uma caixa O que nossa. é balãozinho? Embaixadinha. Embaixadinha. Eles estavam fazendo embaixadinha com uma caixa. Perfeito. E eu, oi, e aí, galera, E tudo aí, bem? Não, tudo bem que era uma caixa, sei lá, de almofadas. Mas, sei lá, né? Pô, eu tinha um carinho pelas minhas almofadas, sei lá. Não sei, tive uma ideia aqui. Mas, tipo assim, o conceito de Caio Carreto ele vai vir, ele vai fazer a mudança, mas pode ter percalços, pode ser que coisas não cheguem exatamente como estavam antes, mas vão chegar. Exato. Esse é o conceito Não, dele. e ele é ponta firme. Ponta então, firmíssima. assim, no fim, é isso que a gente precisa. Então, assim, vocês têm um carreto pra indicar? Tenho. Mas assim, se você tem alguma coisa que você tem muito apreço, leve por você, entendeu? A gente tem várias caixas que tá escrito frágil. Acho que nessa aqui tá escrito talvez. Onde tá apoiado os computadores aqui, as coisas. A gente vai levar, mas a grande maioria das coisas ele leva e tal. Não, e tudo certo. E é meio, tipo assim, a gente também... Isso foi esse apartamento do 4º andar. A gente foi pra um outro. Esse outro, pro terceiro apartamento, ele que fez a mudança também. Sim. E nesse terceiro a gente pediu pra ele empacotar as coisas. Foi, gente. E ele chegou lá em casa no horário normal. E a gente, mas é que tu não vai empacotar as coisas e tal. Ele, não, até meio-dia vocês estão lá. E aí ele chegou, ele mais 3 caras com um monte de jornal e umas caixas desmontadas. Meio-dia eu tava em casa. Eles arrasaram, eles dão o nome, tá? Empacotaram tudo, mano. Queridos. Tudo levaram muito rápido, assim. E assim também, às vezes não tem muita divisão de coisa. Eles vão Não. empacotando o que dá pra empacotar junta. É aquelas caixas, tipo assim, um pouco de cozinha, um pouco de sala, umas roupas, talher, vai não tudo. Não dá pra exigir muita coisa. Por exemplo, a gente queria marcar com ele, então... Sexta-feira, beleza. E aí, Caio, você pode sexta-feira? Posso sim, primeiro horário eu tô aí. O que é primeiro horário pra você? 7, 8, 9, 10. O que é... 11 não. 11 não é primeiro 11 horário. não é primeiro horário. Então a gente eliminou aqui. 6 também muito cedo.
Acho que talvez 6 não Eu seja. ficaria entre 8 e 10. Eu acharia que é 8 horas. O primeiro horário pra mim é 8. Tipo assim, 8 vai chegar atrasado quase 9. É, umas Eu acho 9. que vai ser isso. É, eu também acho. Chuto esse horário. Então, a gente tava numa angústia, já tem uns dias, tipo assim, tá, o que que é um primeiro horário pra ele? Será que a gente sabe? Sim. Porque daí quando você pergunta, ele responde sempre em áudios de 1 ou 2 segundos. Claro. Tá? Quer Esse é um ver? clássico dele, tá? É sempre 2 segundos e às vezes é um áudio de 1 segundo pra dizer que tá tudo certo, Né, a entendeu? qualidade do áudio é igualzinho podcast aqui, Ele é ó. incrível, ele é um divo. Fala, meu querido, bom dia, tudo bem? Fechado. É É isso. isso. Gente, ele é tudo de bom. De 2 segundos, 1 segundo e meio, é ele falando: fala, meu querido, bom dia, tudo bem? Em todos. Fechado. Com Fechado. gosto de falar fechado. Tipo assim, e aí tem uma coisa muito importante, porque ele fecha muitos carretos, como vocês podem imaginar. Então ele é um pouco rockstar. Ou seja, ele vai chegar os meninos que vão fazer a mudança toda. Ele é muito rockstar. Ele é um rockstar, amores. Vocês não estão entendendo o poder do divo. Então, assim, vai chegar os meninos que vão fazer a mudança. Uhum. Eles vão pegar as coisas. Você vai explicar onde tá, não sei o quê. Ah, beleza, pode deixar. Começam a arrumar as coisas. Quando a gente está arrumando tudo, Caio não chegou ainda, Sim. tá? Ele ainda não chegou. O que que acontece? Ele vai chegar, amores, só no outro apartamento. Por quando... vezes nem chega. Às vezes ele nem chega. Ele nem aparece, ele fica só no áudio de 2 segundos. E aí, ele chega numa entrada triunfal no final. Do tipo, opa, e aí, pessoal? Com aquela energia lá em cima. Quando já deu tudo certo, já tá Já. tudo dentro da casa, ele chega, opa. E ele já chega pra casa seguinte, já tipo, e aí, gente, deu tudo certo? Precisam de mais alguma coisa? Os meninos trataram vocês direitinho, cuidou bem das coisas de vocês? Fala mesmo. Então tá, não, tudo certo. Qualquer coisa, contem comigo, hein? E aí ele vai embora. Ele fica, tipo assim, 5, 10 minutos. É hoje o mestre dos magos, assim. Ele faz aquela sala final, entendeu? Aham. Showman. Ele garante a próxima vez que precisar, ele sabe que vai chamar ele. Ele chega lá, É. ele faz o show dele, ó. Beijinhos, o meu trabalho aqui está feito. Mais um cliente satisfeito, feliz. Porque ele também tem a parada de, tipo, ele é o nosso contato de, tipo assim, levar coisas. É. Qualquer coisa. Teve uma vez, por exemplo, que a gente precisava desmontar um armário e jogar esse armário em algum lugar, né? Uhum. E aí tem os. Como é que chama? Não é depósito, é. Tem uns Tipo um lixo entulho, especial sei lá. lá, Tem é. uns entulho lá especial que tu joga as paradas. E ele tem acesso a esses entulhos. Então, quando a gente precisa fazer um bagulho assim, tipo, rápido, vem aqui, tem que desmontar o armário e levar. Ele vai e faz, mano. Ele vai, pega, desmonta o armário e leva pro entulho. Sem perguntas. Sem perguntas, ele vai lá e faz. Então, assim, se você tá fazendo algo, assim, obscuro, ele não vai te perguntar nada também, entendeu? Não que eu tenha feito, mas assim, se você vai fazer alguma coisa, ele é o querido que vai resolver pra você. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Bom, gente, vamos para o Marisabel? Vamos embora. Vamos. Toda quarta-feira a gente lê e-mails, histórias desesperadas que vocês mandam pra gente no e-mail icônico@gmail.com. Às vezes tem tema, às vezes não tem tema. Hoje a gente tem tema? Não sabemos. Eu não me lembro. Joga sempre pra mim. Tu lembra Não, é sem porque tema? a minha ideia é você falar: olha, sim, temos um tema. E você lê o e-mail que tem um Porque tema. a última vez que eu pedi tema foi Cocosaiada Brutal, parte 1 e parte 2, que foi, assim, um momento icônico do Diário de Bordo. Que, inclusive, se alguém quiser que volte, comenta aí no YouTube, no Spotify, porque daí a gente marca o próximo Cocosaiada Brutal. Ah, pronto, Que gente. eu acho que ele já tá no momento de voltar. Faz tempo que a gente não fala de cocô. Faz tempo Faz mesmo. tempo e é um tempo. bagulho legal. Eu acho que tem uma coisa ali. Então, se vocês acham que precisa voltar, quem sou eu, né? A maioria faz a força. Mas tudo bem, gente. Vamos lá, conta pra gente o que temos. Vocês sempre podem mandar pra gente perrengues da vida de vocês. Não precisa ser só sobre cocô, entendeu? Uma questão aí de mudanças. Você se mudou? Como foi? Você teve algum perrengue na sua mudança? Conte pra gente. Está reformando seu apartamento? Teve alguma questão com uma obra? Também quero saber. Estou nesse mundinho, apartamentos, reformas, casas. Eu estou vivendo isso. Enfim, o que temos aí? Tá, eu acho que tem um e-mail já pra gente entrar no clima, que é: você terminaria por causa de um cocôzinho? Olá. Tem que falar do cocô. Vamos lá. Oi, casal icônico, tudo bem? Meu nome é Carol e eu tenho uma história Marisabel pra contar pra vocês. Estou maratonando o podcast, pois descobri ele somente no fim do ano passado. Olha Seja só, bem-vinda. Confesso vamos. que tá sendo muito divertido ouvir toda a trajetória e piadas internas que só quem ouve desde o começo entende. Vamos lá. Tudo aconteceu quando estava morando sozinha.
Minha primeira casa, onde eu podia ser eu mesma. Minha tia resgatou 2 gatinhos de rua e decidi adotar uma pra me fazer companhia. Ela era bem tranquila e por que não adotar mais gatinhos? Gato é esquema de pirâmide, né? A Exato. gente sabe. Pega 1, pega 2, 3. Já que sou apaixonada por gatos, fui lá, adotei mais 2. Na época, eu estava ficando com um cara e ele sempre estava em casa comigo e meus 3 gatinhos. Eu trabalhava fora o dia todo e como os gatos eram muito novos e ainda na fase de adaptação, deixava sempre meu quarto fechado e um plástico cobrindo o sofá para não ter problemas com xixi e cocô em lugares inapropriados. Certo. Pois então, como vocês devem imaginar, a história vai para um lado que eu não gostaria. Toda segunda-feira eu fazia faxina na casa. Trocava toalhas de banho, lençóis e tudo que uma boa faxina pede. Nesse dia, meu ficante dormiu em casa e no outro dia eu ia sair para trabalhar mais cedo que ele. A única coisa que eu pedi para ele foi: deixe a porta do quarto fechada para que os gatos não entrem aqui. Meu Deus. Pois então, quando eu cheguei em casa naquela noite, eu tive a surpresa que ninguém ia querer ter. Minha cama estava toda cagada, Nossa. toda mijada. Meu Deus. Eu surtei na hora, Meu xinguei Deus. ele tão alto que os vizinhos devem ter ouvido tudo. Eu ria e não acreditava que aquilo estava acontecendo comigo depois de um dia cansativo de trabalho vendo a roupa de cama toda estragada. Meu Deus. Respirei fundo, gravei um vídeo pro ficante e me questionei se esse relacionamento iria dar certo. Pois bem, já se passaram 4 anos e estamos juntos. Ia surtar e falar um monte. Eu nunca mais, não dá pra confiar em homem, Viu? não sei o quê. Morando Estamos juntos 4 anos. Morando atualmente na Inglaterra há 2 anos. Isso, gente, que isso? Nossos filhos de 4 patas estão na minha tia, a mesma tia que resgatou, e ela está atualmente com 15 gatos Meu na casa dela. Pagamos todo mês uma pensão para ajudar nos custos. Saímos do Brasil com 4 gatos e quando voltarmos teremos 5, pois ela resgatou mais uma gatinha de rua e vamos ficar com ela também. Meu Deus do céu. Viemos pra cá por uma proposta de emprego e em 2026 estaremos de volta. Meu Adoro Deus. vocês e sigo ouvindo os episódios antigos. Ai, que amor. Que bom que deu tudo certo. Viu? Eu achei que ia ser um barraco. É. Menina, que tudo. E chiquérrimos, né? Ainda por cima. Internacionais Nossa, eu queria ainda. morar na Inglaterra. Queria, meu amor. Vamos também adotar 5 gatinhos e morar na Inglaterra? A gente tá comprando um apartamento, tem que pagar. Se puder não fazer nada muito assim agora, tô agradecendo. Eu tenho um amigo que ele tava com muita dívida e ele se mudou, tipo assim, pro Canadá. Como Aham. assim? Largou tudo? Largou tudo, foi embora. Meu Deus. Acho que ele tava devendo alguma coisa de faculdade, assim. Meu Deus. Foi embora. Mas e aí? Com que dinheiro ele foi pra lá? Porque se não pagou a faculdade? Não, dinheiro tinha, só não queria pagar mesmo. Perfeito, Entendeu? entendi. É. Ah, bom, arrasou então. Vamos lá. Senta aí que esse aí é longo, tá? Tá, eu tô sentada, pessoal. Vocês estão sentados? Vamos todos Perrengues sentar. da vida adulta. Porta arrombada. Ai, meu Deus. Olá, Jéssica, Neco, Little Bordos e Abs. Meu nome é Marina, eu sou de Porto Alegre. Porto Alegre que tem. E ouvindo o episódio que vocês falam sobre decisões importantes da vida adulta, lembrei de alguns perrengues de quando eu fui morar sozinha pela primeira vez. O ano ou pelo menos o tema tá sendo morar sozinho. Eu pelo jeito, né? Tô descobrindo agora. O ano era 2018, eu, recém-formada, morava com os meus pais no extremo sul de Porto Alegre. E passei em um processo seletivo em um hospital na Zona Norte. Depois de alguns dias indo e vindo de ônibus, passando 10 horas no hospital e um total de 4 horas no trânsito, decidi sair da casa dos meus pais e ir morar sozinha pela primeira vez. Aquela coisa de jovem adulta saindo da casa dos pais. Achar um apartamento decente, um valor pagável, montar a casa com móveis doados e emprestados pela família e tudo mais. Eis que eu mal sabia que o maior desafio seria, na verdade, os perrengues de me mudar de uma casa sossegada na Zona Sul para um apartamento em uma rua barulhenta na Zona Norte. Meu prédio era daqueles antigos e bem pequenos, sem portaria nem segurança. Meu apartamento era no 3º andar e a janela do meu quarto dava direto para a rua dos fundos do hospital, e onde chegavam e saíam caminhões com suprimentos. Esse movimento a noite inteira e o barulho de carros, ambulâncias e pessoas me deixou acordada várias noites. Meu medo foi crescendo ao longo dos dias. Certo dia, cheguei em casa e a porta do meu quarto estava fechada, ou melhor, travada. O desespero bateu e Meu comecei Deus. a me perguntar, será que alguém entrou aqui? Será que alguém está ali dentro agora? Meu Deus. Vários pensamentos intrusivos de alguém que estava morando sozinho há pouco tempo, com privação de sono e excesso de trabalho. Meu Deus. Eis que meu primeiro instinto não foi chamar a polícia ou um chaveiro para abrir a porta. Não, eu simplesmente meti o pé e arrombei a porta. Meu Deus.
O que eu esperava, eu não sei dizer. Talvez encontrar o invasor dentro do quarto e confrontar ele, salvar ele se estivesse trancado, não sei. Mas o que encontrei foi apenas uma janela aberta que eu mesma deixei antes de sair. Ou seja, o vento bateu e a porta travou. Meu Deus. Simples assim. E eu fiquei vários meses com uma porta quebrada, convivendo diariamente com a lembrança de que quando a gente é adulto, a gente mesmo tem que consertar as burradas que faz quando age sem pensar. 100%. A segunda história foi um dia que eu estava em casa e alguém deu uma batida muito forte na minha porta. De novo, meus pensamentos intrusivos disseram: tem alguém tentando entrar no meu AP. Dessa vez não tive nenhum ato de valentia e decidi ligar para a polícia. Apesar do barulho ter sido apenas uma vez, passado uns bons 20 minutos a polícia chegou e eu tive que passar a vergonha de dizer que não foi nada e que só fiquei assustada. Mas a vontade mesmo era dizer que se fosse alguma coisa, em 20 minutos já teria sido tarde demais. Além dos perrengues de alugar um apartamento antigo e barato, eu ainda ficava inventando problemas que não existem só porque saí de um bairro onde o som da noite eram sapos e eventuais cachorros latindo para um bairro onde o som da noite eram ambulâncias e caminhões. A gente vive isso sim agora com as ambulâncias aqui. É isso, torcendo muito para que a casa nova de você seja livre de perrengues reais ou inventados. Segue a foto da porta arrombada. Gente, a porta arrombada. Não, e eu imagino depois a cara, sabe? A cara de tacho que você fica, tipo assim, meu Deus do céu, era só eu que fiz alguma coisa. Eu sou a clássica de fazer isso, de tipo, alguém mexeu nas minhas coisas, eu não tô achando nada aqui. E aí descobri que eu mesma que tinha feito o negócio errado. É um clássico que continua até hoje. Mas enfim, que mais? A gente vai ter mais e-mails ou a gente parou por aqui? Porque geralmente Vamos são... outro e-mail grande, então. Vamos lá. De conchinha com o Stuart Little. Vamos lá. Bom dia, casal icônico, gatinhos chuchuzentos e abiscoitados sem dedo. Uau! Coitado! Coitado! É que acho que esse e-mail ele chegou na época do acidente. Você pode atualizar a gente sobre o seu dedo? Pra quem não sabe, o Abiscoitado tinha cortado o dedo com o faqueiro que a gente deu. Pode mostrar pra gente, pode mostrar na câmera aqui pro pessoal. E pra quem tá ouvindo, se você puder trazer um contexto aqui. Não cicatrizou tão bem quanto eu achei que ia cicatrizar. Ai. Mas tá ótimo, pessoal. Continue. O ano era 2015. Fomos convidados para passar o carnaval no sítio da família de uma amiga. Ar puro, cachoeira, vizinhos. Quem amou, eu amei. Quem amou? Fiquei responsável por comprar as passagens e aí já começou a nossa derrota. Estávamos tomando uma cervejinha na rodoviária de Porto Alegre quando vimos o ônibus partindo. Eu tinha comprado a passagem errada. Ah, não. Depois de horas, finalmente conseguimos trocar as passagens e embarcar, mas ficamos sem bateria e sem sinal no telefone, ou seja, sem conseguir chamar alguém para nos buscar na faixa e nos levar para o tal sítio. Já era muito escuro da noite. Eu nunca tinha visto tanta estrela na minha vida. Era um sinal de que as coisas estavam se ajeitando. Tudo tem um motivo. Ai, meu Maior Deus. onda good vibes, tudo de melhor. E seguimos nós três, achando que perrengue já tinha passado. Caminhando por uma estrada de chão sem ver um palmo à frente, até que vários homens começaram a gritar para nós. Ai, meu Deus. Saímos correndo com as malas e as sacolas térmicas cheias de feijão, até que conseguimos chegar em casa totalmente desesperadas. Meu Deus. No dia seguinte, decidimos comprar verduras e legumes para fazer as comidinhas do feriadão. Couve, brócolis, cenoura, tudo lindo na fruteira da cozinha. Passado um tempo, na hora de cozinhar, onde estava a couve? Sumiu. No outro dia, onde estava o brócolis? Sumiu. Sumiu também. Estávamos dividindo o quarto. Na cama de casal estávamos eu e uma amiga, mais antissocial da terra, que odeia ser tocada. Estávamos de costas uma pra outra e então eu senti um cafuné. Estranho. Comecei a sentir cócegas no pescoço. Meu Deus. Bárbara? Para, Roberta. Coisa chata. Algo estava errado. Meu Deus, meu Viramos Deus. ao mesmo tempo para olhar uma para a outra e quando meu rosto ficou de frente para o dela, pá! Uma bola de pelos gigante tocando o meu nariz. Era um rato. Não. Ou melhor, o maior rato que eu poderia imaginar na minha vida. Era uma ratazana. Meu pai, amado Jesus. Com um susto, comecei a gritar e arremessei o bicho na parede. Coitado do bicho, Isabel. A dona da casa, Duda, que estava na cama de solteiro, na maior paz, meteu um "Vocês estavam sonhando?" e voltou a dormir, ignorando a gritaria. Meu Deus. Arredamos a cama para o meio do quarto com medo de outro animal vir pela parede e começamos um revezamento para seguir o lençol sobre nossas cabeças.
No dia Deus. seguinte, mostramos a parede para a nossa amiga, dona da casa, que amassou porque era de madeira. Meu Deus. E não podia ser sonho. A gente sentiu o pelo dele. A gente sentiu na nossa nuca e no nariz. Convencida de que não estávamos sonhando, chamou um primo distante para nos ajudar. Nós não queríamos mais ficar dentro da casa. Quando ele, também duvidando de nós, levantou a cama, blum, aquele barulho de coisa caindo dentro da cama do box. Uma família inteira de Stuart Littles tinham feito um ninho no box da cama e estavam invadindo a cama deles. O quê? Foi então que descobrimos que não estávamos louca. Que todas as verduras e legumes que sumiram estavam sendo consumidos pelos nossos amiguinhos peludos. Além de roubarem nossa comida, dormiam de conchinha com a gente. Ou eles arrasaram. Meu Deus do céu! Eu tô horrorizada. Fica a dica, ao sinal de comida sumindo, deu fora. A moral da história poderia ser muitas, mas foi assim. Ao sinal de comida sumindo, deu fora. Deu fora. Incrível, gente. Os Stuart Little. Eu amo, porque a gente chama tudo pelo nome das coisas, né? É a Frozen. Sim. É os Stuart Little. O rato, que é o... Não é o Remy, é o Ratatouille. Ratatouille. O nome dele é Ratatouille, entendeu? Eu amo, é uma coisa muito brasileira. Meu Deus, gente, eu tô horrorizada. Bom, eu tô horrorizada, traumatizada. Em níveis que eu não sei dizer, então pra mim chega mesmo. Eu queria pedir desculpas se eu que pedi mais um e-mail. E agora quem tá com o trauma é quem? Eu. Então é isso aí, quarta-feira, 2 de abril. Meu Deus, gente, Grande eu tô muito beijo. traumatizada. Tchau! Eu não sei se eu consigo cantar, tô com muito trauma. Meu Deus do céu. Sou eu, Dedô! É que eu tenho muito medo de vir alguma coisa aí, tipo, vir atrás assim do meu Sou eu, pescoço, ser Dedô! um bicho. Já aconteceu uma vez com uma barata comigo. Sou eu, Dedô! Não é um bicho! Sou eu, Dedô! Meu Deus.